Flamengo ainda procura um técnico, o Flamengo ainda não definiu o seu alvo, pelo menos não manifestou a sua preferência. Evidentemente, a escolha do novo técnico vai acontecer, tudo indica, no exterior, provavelmente em Portugal, provavelmente, depende de uma série de fatores. Entre eles, a disponibilidade do técnico. Jorge Jesus, cada vez mais difícil. Carlos Carvalhal, empregado. Há um outro nome que tem aparecido no noticiário, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Vitor Pereira, técnico do Fenerbahçe. Nesse vídeo que tem o apoio de OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. No OneFootball você encontra Campeonato Alemão, a Bundesliga, ao vivo, com imagens, transmissões, com Dudu Monsanto narrando, Gerd Wenzel comentando, e você tem também, claro, estatísticas, notícias, vídeos dos principais campeonatos do mundo. Você tem, por exemplo, as estatísticas do campeonato turco, jogo por jogo, tempo real. A derrota do Fenerbahçe nessa segunda-feira, por exemplo, e os números desse jogo você vai ver aqui do meu lado, já já, enquanto falamos um pouco mais a respeito dessa busca do Flamengo por um técnico e o momento vivido por um nome interessante, importante e que pode surgir eventualmente aí na mira do time carioca. Algumas informações e o entendimento da situação de Vitor Pereira e também desses outros dois técnicos que citei. Falaremos sobre isso tudo nesse vídeo patrocinado pelo OneFootball. Primeiro, vamos lá. Falando do Jorge Jesus, eu conversei nessa segunda-feira com uma pessoa importante do Benfica, da oposição do Benfica, que participa ativamente da política do clube e conhece as entranhas do Benfica, embora não seja da chapa que venceu, né, e que assumiu o poder, que tem o Rui Costa, jogador, na presidência. Um opositor, acho que conhece bem o clube. Ele resumiu da seguinte forma a situação do Jorge Jesus. Há um descontentamento da torcida no clube, mas mandá-lo embora significaria pagar uma multa. Essa multa, segundo o nosso companheiro Fred Soares, geraria hoje em torno de 2 milhões de euros. Não haveria outro cara para ocupar, outro técnico. Quem vai assumir o lugar do Jesus? Traz quem? Tem que arrumar outro técnico, é um outro problema. E, além disso, é uma tentativa de ganhar tempo, fazer o que é possível na temporada e tentar, mais adiante, fazer uma escolha mais criteriosa sobre quem seria o comandante do Benfica para a temporada 2022-23. Até porque o time tem jogos importantes, já falamos sobre isso aqui no canal, no dia 23, no dia 30, ambos contra o Porto, ambos fora de casa, ambos no Estádio do Dragão. Primeiro pela Taça de Portugal, que equivale à Copa do Brasil, jogo eliminatório, e depois pelo Campeonato Português, sendo que uma derrota do Benfica fará, se acontecer, com que a distância fique ainda maior. Distância que chegou a 4 pontos, depois que o Benfica já perdeu o primeiro jogo importante desse pacote de dezembro, que foi na sexta-feira retrasada, em casa, para o seu rival de Lisboa, o Sporting, 3-1. O Sporting abriu ali naquele momento vantagem sobre o Benfica, assim como a equipe do Porto. Ou seja, o Jorge Jesus tem um combo aí de jogos importantes que podem definir o seu futuro, mas o Benfica reluta em tomar uma decisão de trocar o técnico, porque não sabe quem colocar no lugar nesse momento, teria uma despesa de pagamento de multa, ou seja, a coisa pode ficar ainda pior. Então vai tentando levar do jeito que é possível, mas a crise é real e, de fato, é muito difícil o trabalho do técnico que tanto brilhou no Flamengo, que voltou para Portugal já como uma figura não muito simpática a boa parte dos adeptos, né, da torcida do time encarnado. Carlos Carvalhal trabalha no Braga. O Flamengo teria que negociar com o Braga uma liberação. Tem uma multa próxima de 10 milhões de euros. É óbvio que o Flamengo não vai pagar isso para um técnico, para liberar um técnico. Uma coisa é pagar 10 milhões para um jogador, que você depois pode negociar por mais. O Gerson custou 11 alguma coisa, foi vendido por 25, podendo chegar a um valor maior ainda, dependendo de metas que ele possa vir a alcançar no Olympique de Marseille. Mas um técnico não. Então é evidente que isso não vai acontecer, não teria menor cabimento. Teria que negociar uma redução da multa, mas será que o Braga liberaria? O clube disputa competição europeia, tenta se firmar ali na zona de classificação para competições da próxima temporada, também competições europeias, dentro do Campeonato Português, vai perder seu técnico assim, sem mais nem menos? Também não é tão simples, depende de negociação. Veja que não é uma tarefa muito, muito fácil, mas aí no meio disso tudo surge um outro treinador, que é o Vitor Pereira. O jornal Globo deu até uma matéria, publicou agora há poucos dias, sobre a possibilidade do Flamengo contratá-lo, que seria um nome que interessaria ao Flamengo. Eu apurei junto a amigos lá em Portugal, amigos da imprensa portuguesa, que ele teria sido sondado pelo Flamengo. Veja bem, gente, não é uma proposta. Não é que o Flamengo chegou lá, vem aqui, Vitor Pereira. Não.
Sempre uma pessoa vai, pergunta, faz uma consulta. Uma sondagem é uma consulta. E que, inicialmente, Vitor Pereira não demonstrou interesse em vir para o Brasil. Eu cheguei até a dizer isso, não exatamente isso, mas cheguei até a dar informação que vou repetir agora. Ele não estaria disposto a vir ao Brasil porque ele sonha treinar a seleção portuguesa ou espera uma oportunidade no futebol inglês, que pode ser até, de repente, na segunda divisão, talvez, não sei. O Carvalhal treinou o time na segunda divisão da Inglaterra. Trabalhar na Inglaterra. Ou seja, ele tem essas metas. Só que nesse momento ele está no Fenerbahçe, numa situação muito difícil. Tá? O time está muito mal. Inclusive perdeu para o Gaziantep, que era o 15º colocado no campeonato quando começou a rodada, e perdeu por 3-2, jogando fora de casa nessa segunda-feira, no complemento da rodada da Liga Turca. Você vai ver, inclusive, já está vendo os números desse jogo aqui do OneFootball do meu lado. E a situação é ruim. 5º colocado, distante da liderança do campeonato, fracassou na competição europeia, ficou pelo caminho, o time jogando mal, venceu um jogo dos 5 últimos. Nos 10 últimos jogos da equipe do Fenerbahçe, o time conseguiu, com o Vitor Pereira, né, já no comando, ele teve 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Ou seja, o time vem mal, o time vem se arrastando, o time não anda. E eu conversei também com um jornalista turco, o Loran Vailoyan, que cobre o dia a dia do Fenerbahçe e é muito bem informado sobre as coisas do Fener. E o Loran me disse o seguinte, veja aí na tela, você já está vendo aí na tela, aspas para ele: acho que o Vitor Pereira vai ser mandado embora a qualquer momento. A situação seria a mesma se ele tivesse vencido a partida desta segunda-feira, porque esse casamento já acabou. A torcida não queria o Vitor lá há muito tempo. A insistência no 3-5-2 e a estrutura errada do plantel trouxeram a situação a este ponto há um mês e meio. Pelo que eu sei, não há uma cláusula de compensação específica em seu contrato para rescisão. Não o demitiram ainda porque não encontraram um substituto. Loran Vailoyan, jornalista turco que acompanha o Fenerbahçe, que conhece bem o Fenerbahçe. Eu me lembro que eu conversei com ele há alguns anos, inclusive, em 2016. Eu publiquei na época no meu blog sobre Diego, quando o Flamengo tentou contratar o Diego Ribas, né, e depois acabou trazendo, e ele me deu um panorama na época sobre o que acontecia com o Diego e por que a torcida não gostava muito do Diego e tudo mais. O Diego, no Flamengo, teve dificuldades, momentos não muito bons, mas ele é um jogador que está na história do clube, participou de conquistas importantes. Ou seja, não servia para o Fenerbahçe, serviu e serve até hoje ao Flamengo. Então, o fato do Vitor Pereira fracassar no Fenerbahçe não significa que ele vai fracassar em outro lugar. O Jorge Jesus estava na pista, estava sem emprego. Chegou aqui no Brasil, deitou e rolou. O Abel Ferreira ganhou 2 Libertadores, era o técnico do PAOK, que é um time mediano do futebol grego. Ou seja, não podemos usar o momento ruim do técnico como uma referência absoluta, como se ele apontasse para um caminho, para uma certeza. Nada a ver uma coisa com a outra. Cada história é uma história. E você vê aí que ele fala do 3-5-2. De fato, até eu fiz uma pesquisa aqui dos jogos recentes da equipe do Fener. Teve um ou outro jogo no 4-3-3, no 4-2-3-1, mas em geral ele joga no Fenerbahçe, ele monta a equipe no 3-4-3, 3 zagueiros. E segundo o Loran, não está funcionando muito bem. De fato, não está funcionando. Os resultados são ruins, né? Como eu falei há pouco, o retrospecto é fraco, né? Nos 5 últimos jogos, 1 vitória. Nos últimos 10 jogos, o time perdeu 4, empatou 3 e venceu 3. Então, um retrospecto fraco. O time está apenas na 5ª colocação do campeonato turco, ou seja, numa situação ruim, longe da liderança. Enfim, é o Fenerbahçe num momento delicado, né, com a torcida insatisfeita e o técnico português sendo criticado. Ou seja, esse é um profissional que pode ficar na pista a qualquer momento. Pessoas na imprensa da Turquia, inclusive, isso até já foi noticiado por alguns colegas, acreditam que se surgir uma proposta para ele, que o Fenerbahçe não faça nenhuma questão, pode até liberá-lo. Então, essa é a situação. Se esse nome for um nome que interessa aos dirigentes do Flamengo, é um nome cada vez mais possível, cada vez mais factível. Lembrando, Jorge Jesus está empregado, é difícil que saia. Carlos Carvalhal também, são negociações complexas. Vitor Pereira pode ficar na pista, pode ficar liberado. Mas esse cara é bom. Qual é o currículo dele? Bem, ele já ganhou o Campeonato Português, ele já ganhou títulos na sua carreira, ele é um técnico que superou o Jorge Jesus, inclusive, nos embates que teve na Liga Portuguesa, famoso gol do Kelvin, né, que permitiu ao Porto superar o Benfica de Jorge Jesus e ali ganhar na rodada seguinte o Campeonato Português. Ou seja, ele tem títulos.
é um cara de forte temperamento. Até alguns colegas da imprensa portuguesa com os quais eu conversei nas últimas semanas sobre técnicos portugueses falavam sobre isso. Um deles usou uma expressão até curiosa, dizendo que assim, ele é um cara que ferve a pouca água. Que seria o seguinte, facilmente ele explode, fica nervoso, é explosivo. E é isso mesmo. Existem vídeos que mostram isso. É um cara de forte temperamento, é o técnico que foi auxiliar do André Vilas-Boas e depois assumiu o comando técnico e até a fama que ele tem é de que ele era, de fato, o cara que dava os treinamentos mais específicos quando auxiliar do Vilas-Boas. Depois, ao assumir como técnico, a equipe do Porto, por isso mesmo, não teve muita dificuldade em dar sequência ao trabalho. Então esse é um cenário interessante da gente analisar da situação desse treinador, entendendo o momento desse treinador que pode ficar liberado. Então esse é o nome, me parece, hoje mais possível. Não significa, gente, que o Flamengo vá contratá-lo ou queira contratá-lo. Eu não tenho informação sobre o que o Flamengo quer, quem é o técnico que o Flamengo procura, se o Flamengo já escolheu um nome. Eu não tenho essa informação. A informação que eu tenho é que o Flamengo estava esperando Jesus para ver se quarta-feira passada o Benfica passaria à frente na Liga dos Campeões ou ficaria pelo caminho. E o Benfica se classificou. Né? Então, por enquanto, as coisas ficam na mesma. O Jesus não foi demitido, o Benfica não foi eliminado, o Benfica não fracassou diante do Dinamo de Kiev, que era uma remota possibilidade, mas se acontecesse ele poderia estar fora e o Flamengo tentaria trazê-lo de volta. Isso não aconteceu. Então, hoje o Vitor Pereira é um técnico que tem peso, que tem currículo, que tem nome, que tem experiência e que pode ficar na pista. Mas também está empregado, até que prove o contrário. No entanto, é muito próximo, hoje está muito mais próximo de ficar disponível no mercado do que Jorge Jesus. E do que Carlos Carvalhal, evidentemente, que não está tendo problema nenhum lá no Braga a ponto de quererem demiti-lo, pelo contrário. Então esse é o cenário hoje desses treinadores, só para a gente tentar entender aí o que está acontecendo. E por que tudo isso? Por que toda essa explicação? Até para você compreender que há uma dificuldade também. Não é tão simples você encontrar um bom técnico e trazer no meio da temporada europeia, mirando o mercado europeu. Não é uma tarefa simples. Eu acho que os dirigentes do Flamengo precisam correr, precisam agir rapidamente, sem dúvida alguma. O tempo está correndo, então eles têm que acelerar o ritmo, mas fazendo uma escolha criteriosa e entendendo que não é simples e por isso mesmo é preciso ser um tiro certeiro, buscando um bom nome. O Vitor Pereira pode ser um bom nome. Depende do que o Flamengo pretende, de que maneira quer fazer a abordagem a esse treinador que eu falo, o treinador que eles desejarem, que eles escolherem, né, como alvo prioritário, e das conversas que eventualmente possam acontecer. Ok? Lembrando que esse vídeo tem o patrocínio do OneFootball, aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Lembrando também a você o Caneca 360, você encontra as canecas do canal, da Live Soft Open e tantas outras com desconto de 10% usando o cupom MAURO. Com o cupom Mauro César no Use360 você tem desconto na compra de camisetas do canal, camisetas da Live Soft Open e tudo mais. Então você pode acessar, os links estão todos aqui embaixo na descrição do vídeo, como também o link para o nosso curso online de jornalismo esportivo e também para a Pingback. Isso mesmo, a Pingback é a plataforma onde eu escrevo toda semana, tá? O último texto você encontra aqui também o link, um texto sobre o ranking de pênaltis no Campeonato Brasileiro nos últimos 5 anos. Confira, dê uma lida. Está bem interessante o levantamento da Opta Esportes, que aliás é a empresa que fornece as estatísticas do OneFootball que você já pôde assistir aqui nesse vídeo, nesse jogo do Fenerbahçe na segunda-feira pelo Campeonato Turco com mais uma derrota. E você pode escrever na Pingback. Então você acessa o link, leia o texto, navegue e você vai encontrar também aqui embaixo o link para você escrever na Pingback, conhecer e entrar para esse universo na Pingback, que é um espaço onde também compartilhamos ali um pouco das nossas informações e análises, escrevendo semanalmente. Ok? É isso. Valeu. Informações.